Como vai? Como vão? Olá. Olá, estamos esperando mais participantes. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Melina Gonçalves. Bem-vindos a mais um Conexão Plástico Sul. Hoje, 25 de junho de 2020. Estamos ao vivo. Essa transmissão é ao vivo, mas lembramos que ela estará disponível nos nossos canais, principalmente no YouTube, pelo Web TV Plástico Sul. Eu gostaria de antecipadamente agradecer a audiência de todos. O Conexão Plástico Sul é uma ação que visa difundir conteúdo de qualidade para os que apreciam a mídia digital como ferramenta de informação. E hoje nós vamos mergulhar na indústria de máquinas, equipamentos e acessórios para a indústria do plástico. Todos sabem da importância, né, das máquinas e equipamentos, seja através de extrusoras, sopradoras, injetoras, termoformadoras, enfim, indústria de reciclagem. Mas como esses empresários estão reagindo frente à pandemia do Covid-19? Como é que eles estavam até março desse ano? E além disso, a gente vai também procurar saber assuntos como qualificação de mão de obra, como defasagem do parque fabril CA defasagem, competitividade, custo Brasil, e tem muito assunto para tratar hoje. E o nosso convidado é super experiente na área. O nosso participante de hoje é Hamilton Mainardi, presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Acessórios para a Indústria do Plástico, da ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Eu vou chamar o seu Mainardi, vamos ver. Olá, seu Mainardi. Está me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo. Acho que estamos com um probleminha de vídeo. Não. Já estão aqui elogiando a escolha. Ó, agora estou enxergando. Estão aqui elogiando a escolha do tema. Boa tarde, Melina. Como vai? Tudo bem? Como vai? Tudo bem, e o senhor, como vai, seu Mainardi? Que prazer em tê-lo aqui hoje. Eu é que estou contente e feliz com esse convite. Realmente é uma ocasião muito boa, uns tempos não muito bons, mas é sempre bom a gente conversar com gente inteligente, né? Trocar ideias, difundir os nossos assuntos e os conhecimentos, e falar com o setor do plástico. É muito bom. Muito obrigado pelo convite, já agradeço desde já. E também já aproveito para parabenizar vocês. Eu praticamente vi essa revista nascer há 20 anos atrás, e a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil. Chegar aos 20 anos é muito amor nessa história, é muito trabalho, é muita dedicação. Conheci você pequenininha, pessoal todo trabalhando, é muito bom. Não, mas é verdade, é muito trabalho, conheço essa equipe já de muitos anos, e eu sei de como é difícil a gente tocar um negócio bom e fazer bem feito nesse país. Vocês estão realmente de parabéns. Pois não, estou à disposição. Obrigada. Nós que lhe agradecemos a participação hoje aqui. A gente lhe agradece também pela contribuição. Eu ia exatamente falar sobre isso, que o senhor nos ajudou a construir essa estrada, né, nesses 20 anos, através sempre da sua informação, do seu conteúdo, das suas orientações. Enfim, a gente está junto nesse desafio, né, de difundir a indústria do plástico, de levar conteúdo, enfim. Lhe agradeço imensamente por tudo.
Isso é verdade, né? Eu acho que se a gente não se unir e um não puder ajudar o outro, para que serve, né? A gente tem que ser solidário e sempre que possível a gente tem que estar estendendo a mão e a recíproca é verdadeira. A gente trabalha sempre junto aí. Parabéns. Vamos então desbravar a indústria de máquinas e equipamentos de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico, seu Mainardi. Vamos começar já falando sobre mercado, né? Como o senhor avalia o mercado de máquinas e acessórios para plástico no pré-pandemia, né? Vamos falar de 2019 até março desse ano. Tá, deixa eu fazer o seguinte, olha. Sabes que a gente trabalha pela ABMAC. O convite veio através da ABMAC. E eu agradeço aqui também esse convite em nome do nosso presidente do conselho, que é o João Carlos Marquesan, e também o presidente executivo da ABMAC, o senhor José Veloso. A ABMAC é uma entidade que já tem 83 anos de vida. Ela começou como um sindicato da indústria têxtil. Hoje, ela representa cerca de 8 mil indústrias de bens de capital no Brasil, dos quais 1.800 são associados. A ABMAC tem a sua sede em São Paulo e temos outras 10 sedes regionais, inclusive uma aí no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Esses 1.800 associados, nós estamos divididos em câmaras setoriais, então são diversos setores, desde agronegócio, máquinas agrícolas, rodoviária, equipamentos para ginástica, enfim, toda a indústria de bens de capital do Brasil está lá sob o guarda-chuva da ABMAC. Uma dessas câmaras é a Câmara do Plástico, é a CS-MAIP, que eu estou presidindo nesse momento. É um mandato até ano que vem. Nessa Câmara, nós reunimos hoje, 98 indústrias. Aqui nós temos as extrusoras, sopradoras, injetoras, termoformadoras, corte-solda, impressão, periféricos em geral e reciclagem. Eu costumo dizer, Melina, que nós somos a indústria que fabrica a indústria de transformação no Brasil. Onde você entrar num transformador aqui no Brasil, você vai encontrar uma máquina, um equipamento que saiu de um desses nossos associados. 2019 foi o primeiro ano que nós tivemos, depois daquela crise de 2014, 2015, como um ano sendo positivo. O nosso setor, o ano passado, ele cresceu por volta de 10% a 11%. Para que você tenha uma ideia, o crescimento da ABMAC como um todo foi de aproximadamente 7%. Alguns cresceram mais, outros menos, enfim, mas na média 7%. O nosso setor foi por volta de 10%. Para esse ano de 2020, havia uma expectativa de superar, de continuar nos 2 dígitos e subir para algo como 12%, 13%. A ABMAC tinha projetado um crescimento de 10% para 2020. Infelizmente, a gente foi atropelado aí por essa pandemia que ninguém esperava, que ela apareceu de repente e mudaram-se todos os planos, né? Tanto que a ABMAC hoje trabalha com o cenário de uma redução de 10%. Era para ser 10% positivo, agora se fala em 10% negativo. O que não é de todo ruim perante o cenário que aparece, né? Ainda está legal. Não é de todo ruim. Porque a gente ouve dizer que, não que todos vão cair 10%, nós temos setores que estão crescendo, que vão crescer esse ano com pandemia ou sem pandemia, e outros que vão cair mais ainda. Então, aí depende do setor, do que ele fabrica, para poder saber onde que ele vai se situar. Mas se a gente ficar nessa média de menos 10, parabéns. O setor de máquinas, especificamente, isso é uma notícia fresca, é coisa assim bem de ontem. Ontem nós tivemos a reunião de Câmara, e tinham 30 e poucos dos 98, a gente se reúne a cada 2 meses e bate papo, e no final a gente faz uma rodada de como é que está o mercado,
contratou, demitiu, o que você espera, enfim, tudo. Então, são dados, assim, ainda aos tenhos de cabeça ainda, de ontem. Que bom. Para minha surpresa, eu estou falando de -10 aí, né? Para minha surpresa, o setor está muito bem. Está muito bem. Grande maioria vinha com a carteira boa de pedidos. Então, até agora não tivemos problemas de faturamento. Então, está se vendendo, está se entregando e faturando quase que normalmente. Os pedidos caíram? Claro. Não há como você viver numa situação normal dentro desse anormal. Então, caíram os pedidos. Então, há uma ligeira preocupação para um futuro, assim, bem próximo, né? Até porque as empresas estão se rearranjando, estão se refazendo. Mas não estão descapitalizadas, estão bem, quer dizer, um bom sinal. Alguns dos nossos associados estão muito bem, aumentaram as vendas em função até da própria pandemia, porque essa indústria do plástico que fornece essas máquinas, elas vão produzir lá nos transformadores as máscaras, avental, sacolas plásticas, enfim, tem uma infinidade de produtos que saem das nossas máquinas. E esse consumo, essa demanda aumentou agora em função da pandemia. Então o cenário é bacana, é legal. O pessoal está contente, está satisfeito. Não dá para dizer que estamos num mar de rosas, isso não é verdade, mas está bem. O pessoal está otimista e está confiante de que isso vai passar e a retomada, quando vier, o nosso mercado, o nosso fabricante está preparado, está pronto para atender as demandas do mercado, tanto interno quanto externo. Quais os segmentos que tiveram melhor desempenho até março? E teve algum que apresentava queda? Ainda falando sobre o pré-Covid, né, seu Maynard? O janeiro, fevereiro e março desse ano, acho que todo mundo estava batendo recorde. Estava, assim, espetacular. Todos, sem exceção. Nós tivemos uma reunião em finalzinho de fevereiro, era uma maravilha. Maravilha, um mar de rosas. Eu via o pessoal soltando rojão, tamanha era a euforia e o mercado estava em ascensão. Claro que isso mudou, mas conforme eu acabei de afirmar agora há pouco, ainda não assusta, ainda não atingiu o nosso fabricante, ainda não atingiu de cheio. Está todo mundo fazendo a lição de casa, todo mundo sabe da sua responsabilidade, são empresas sólidas, bem estruturadas, estão se preparando para quando vier essa retomada, está pronto para abastecer o mercado. Não colocou medo no industrial desse setor até agora. Espero que isso continue assim. Vamos falar um pouquinho sobre as oportunidades dentro da pandemia, né? Os desafios eu acho que são bem claros, né? Mas as oportunidades, elas existem. Só que a gente tem que ter uma visão, um ângulo certo para poder enxergá-las e seguir. Quais são as oportunidades que o senhor enxerga nisso tudo que está acontecendo, seu Maynard? Para a indústria do plástico, no caso, de máquinas principalmente. Houve realmente de início uma corrida muito grande, porque ninguém sabia para que lado correr. Essa era a verdade. Mas as oportunidades foram aparecendo. Eu me lembro que entre final de fevereiro e início de março, nós tivemos uma reunião lá na BIMAC, onde haviam lá alguns integrantes do governo. Se falava no início de alguma coisa ruim, grave, que ia acontecer e que a gente precisava correr atrás dos famosos EPIs, de máscaras, de respiradores.
Ali naquele dia começou uma corrida, uma corrente entre os associados. Foi algo assim que chega até a me emocionar. Eu participei do Nascedouro e se criou um ambiente para fabricar máscaras, para fabricar avental, os respiradores que nós não tínhamos. E tudo isso aí tem plástico no meio. Tudo isso vai plástico. Nós conseguimos, em pouco tempo, 2 fabricantes brasileiros, nacional, fabricar respirador. Então, essa foi uma oportunidade que a pandemia trouxe. A fabricação de sacolas, medicamento, os alimentos com as embalagens novas, isso tudo foi feito correndo, às pressas. Isso mostra que o empresário brasileiro, ele tem jogo de cintura, ele sabe fazer. E quando é provocado, quando há necessidade, a coisa sai. Eu acho que a gente até vai falar um pouquinho sobre custo Brasil, sobre essas coisas que nos atrapalham, mas quando a gente se une em benefício de uma causa, a coisa sai, anda. E andou e muita oportunidade está aparecendo para o fabricante de máquina, porque os transformadores estão pedindo. Eles querem. Essa demanda existe. Então, não é só perda de mercado. Tem as oportunidades, sim, que a pandemia também está trazendo para nós, sim. E principalmente acredito que na questão também da imagem do plástico, né, Maynard, dessa questão toda que plástico, eu sempre falo sobre isso aqui nas lives, porque é importante a gente ter esse olhar, né? A imagem que antes era de vilão, agora esse plástico está sendo mais utilizado, melhor visto, mas será que isso perdura após a pandemia? É uma pergunta que eu faço para todos, porque é uma... Olha, é uma excelente pergunta, é um tema que a gente poderia ficar aqui a tarde toda conversando, debatendo esse assunto. Eu tenho fé, tenho convicção de que esse assunto vai voltar a ser discutido da maneira como ele, acho que nunca foi. Tem que se envolver a sociedade, os órgãos governamentais, fabricantes, consumidores, enfim, todos têm que vir para esse debate. Tem que acabar com essa história, definitivamente, de que o plástico é um vilão, é o causador de todos os males que afetam o planeta. Isso tem que acabar. Isso não é verdade. Isso nunca foi verdade. E agora, essa pandemia está mostrando o quanto o plástico é útil e necessário. Ele está fazendo algo assim que está salvando vidas. Ele salva a vida. Por onde quer que você olhe, eu estou aqui num ambiente que eu estou olhando por todos os lados, você vê plástico. Tudo tem plástico. Eu, particularmente, pessoalmente, eu tenho plástico no tornozelo direito, eu tenho plástico no joelho esquerdo, eu tenho plástico no coração. Quer dizer, como é que eu vou criticar um produto que só faz bem para a humanidade? O plástico não vai para os oceanos, ele não vai para os mares, ele não vai para as rodovias, estradas, por conta própria. Ele não vai lá sozinho. Então, ele vai lá porque alguém coloca. Então, o problema não é o plástico. Nós precisamos reacender essa conversa, trazer todos os envolvidos para a mesa e criar uma solução para o plástico. E não criticar. Ele nunca foi problema. Ele é como o jabuti que você olha e está lá em cima do poste. Ele está lá, você está vendo o jabuti lá em cima. Mas ele não subiu sozinho. Então, o plástico, ele salva vidas, ele é necessário, é um produto maravilhoso. Nós só temos que trabalhar com ele, colocar ele na cadeia circular. Está funcionando. A economia circular já funciona para vários produtos, para vários ecossistemas. Você talvez não se lembre, você ainda é novinha, jovem ainda, mas muita gente que está, muitos dos que estão nos vendo e assistindo e ouvindo agora vão se lembrar que há uns
30 anos atrás, mais ou menos, o vilão da vez, na época, eram os pneus. Tinha pneu nas estradas, nas matas, nos mares, nos rios, nos fundos de casa. Ele era transmissor, ele era hospedeiro do mosquito da dengue, então ele matava. Era um horror. Então, pneu, todos os dias você ligava a televisão, no noticiário, a crítica em cima de pneu, 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 pneu. Você só ouvia isso. E como acabar com os pneus? Não havia, não tinha como. Ainda bem que não apareceu nenhum maluco desses que assina um decreto e proíbe o uso de sacolinha, de canudinho. Como é que você vai proibir o uso de pneu? Chegaram à conclusão de que, bom, nós precisamos dos pneus. E o que vamos fazer com os pneus? Sentaram à mesa os fabricantes, os consumidores, os borracheiros, governo, e descobriram, acharam a solução para o pneu. Pneu hoje você não encontra, você não vê mais pneu nos rios, nos mares, você não vê jogado, porque ele é ele é valioso. Hoje ele tem vida após a sua vida útil. Hoje ele é valioso. Hoje se faz asfalto, se faz milhares de coisas com pneu. Por que não fazer a mesma coisa com plástico? Por que não? Qual é o problema da sacolinha plástica? Por que eu não entendo a cabeça de alguém que assina um decreto e proíbe o uso de uma sacola plástica no supermercado? Por que ele liberou agora? Agora ela é útil, antes não era. Então, ao invés de criticar, de bater no plástico, de proibir, por formação minha, eu sou radicalmente contra qualquer coisa que é proibida. Acho que você não tem que proibir, você tem que orientar. Está fazendo errado, não proíbe. Vai lá e orienta, ensina como é que faz. Plástico é isso. Nós precisamos educar, nós precisamos fazer campanhas de esclarecimento. O que fazer com... Hoje já existe solução. Só precisa de boa vontade, precisa de ajuda do governo, precisa de auxílio. Vocês, da mídia, têm que nos ajudar, né? A gente tem que disseminar essa ideia. Ele é a solução. O que nós vamos fazer com ele depois de ser utilizado é o que a gente precisa decidir. Então, precisa parar com esse negócio de proibir, não pode mais, colocar canudinho lá no nariz da tartaruga. Isso é coisa que não cabe mais hoje em dia. Eu tenho esperança e espero realmente que esse pessoal da mídia que tanto critica, e às vezes sem conhecimento, passe a olhar para o plástico com uma visão de solução e o que eu vou fazer com o plástico. E parar de criticar e de proibir. Essa pandemia veio nos mostrar isso. Todo mundo precisa do plástico. Ele é essencial para a vida. Então, para que ficar batendo no plástico? Não concordo. E vou trabalhar para mudar essa imagem. A gente tem diversas ações já nesse sentido da indústria. É bom isso, a indústria está se dando conta de que precisa trazer a sociedade para essa conversa, né? A gente tem um programa Campinha Legal aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o Plástico do Bem, em Caxias também, do Sul, o pessoal faz muito bem esse trabalho, que é um trabalho de consciência, né? Que é um trabalho de educação ambiental, que eu acho que é super importante, que a indústria se engaje com a sociedade para fechar esse ciclo, né? Com certeza. E agora é a hora de iniciar esse debate. Nós não podemos perder esse time. Mainardi, fechando a questão do Covid, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como ganhar competitividade nesse momento. E também saber um pouquinho do senhor se as ações do poder público estão satisfatórias no sentido de auxiliar a indústria de máquinas e equipamentos para plásticos nesse momento. O que mais precisa ser feito, Sr. Mainardi, por parte do governo? Esse é outro assunto que nós poderíamos ficar aqui o dia todo debatendo, viu? Infelizmente, e o que eu vou falar agora está na mídia, se abrir os jornais de hoje, todos os dias a gente lê a mesma coisa e ouve a mesma coisa. A grande maioria de todos esses investimentos que o governo, esses bilhões que se anuncia via BNDES, via banco, infelizmente ele não chega na ponta. Ele não está chegando.
E quando chega, o custo é alto. Está mais caro hoje capital de giro e financiamento para a produção do que antes da pandemia. Eu até entendo os bancos, o risco aumentou, mas aí é que tem que entrar o governo. Cadê a ação governamental para poder fazer valer? Não é ajuda, não é... Nós não precisamos, o industrial brasileiro, ele não precisa de caridade. Ninguém está dando nada de graça. Ninguém quer isso. A gente nunca pediu isso e nem é o objetivo de nenhum empresário. Tá, mas a gente precisa, sim, não é de ajuda. Nós precisamos de condições de trabalho. Eu sempre digo, é muito difícil você competir carregando aquela famosa bola de aço, uma na esquerda, outra na direita. E ainda vem um vírus para poder atrapalhar. Então, as ações do governo, até agora, nesse momento, elas não chegaram na ponta. Nenhum dos nossos associados da minha Câmara, isso nós conversamos ontem, enxergou esse benefício. Lamentavelmente, o que a gente poderia receber de incentivo para alavancar a produção, isso não chegou. O que está acontecendo é o empresário, é o fabricante lutando com as forças que tem para poder sobreviver. Porque se ficar dependendo de ajuda de governo, até hoje não chegou. Não estou dizendo que não virá e que ela não será bem-vinda quando chegar, se chegar. Mas até hoje, se você for hoje num banco estatal à procura de dinheiro, ele vai custar mais caro do que custava em janeiro ou fevereiro. Apesar de que nós temos hoje uma Selic, a mais baixa da história, coisa que é inimaginável há alguns anos atrás. Essa taxa, hoje a taxa de juros praticamente é negativa no Brasil. Mas não tem dinheiro em circulação, não se consegue, não acha. Então essa ajuda do governo, espero que ela não chegue tarde. Espero que ela não chegue tarde. Para o nosso setor, talvez ela, mesmo que não chegue, talvez não atrapalhe muito. Mas o meu cliente, que é o transformador, sofre. Por consequência, nós também vamos sofrer. A taxa de investimento no Brasil, ela historicamente é baixa. E nesse momento, não existe. A médio prazo, o transformador se recolhe e não vai fazer investimento. Ele vai se resguardar com seu capital de giro, com aquela reserva que tem, porque não sabe quanto tempo vai ter que sobreviver com essa insegurança. Nós temos vários fatores negativos. A gente tem uma insegurança jurídica, tributária aqui, hoje pela manhã nós tivemos uma live com, eu vou citar aqui porque ele é uma pessoa, gostem ou não, ele é um ícone aqui no Brasil, o ministro Delfim Neto. E ele fala do nosso sistema tributário, ele chama que não é um sistema, é um manicômio tributário. Então, e nós temos que conviver com isso. Essa é a nossa realidade. A gente tem que matar 2 leões por dia para poder sobreviver, porque nós não queremos ajuda, não queremos subsídio, isso não tem esse interesse, não precisa ter reserva de mercado, nada. Só nos dê condições para trabalhar. A isonomia. A gente não pode conviver com um custo Brasil calculado pelo próprio governo em 1,5 trilhão. É muito dinheiro jogado fora. O Brasil é um dos poucos, se não o único país do mundo que exporta imposto. É um absurdo. Então, essas anomalias nós temos que mudar. Nós temos que mudar. Isso tem que ser discutido, isso tem que ser amplamente negociado
essas reformas que o governo está tentando fazer, essa tributária, administrativa, isso tem que ser amplamente discutido com toda a sociedade, tem que envolver todos, porque é um problema que afeta todos. Como é que eu vou entra governo, sai governo e ela não vai para frente. Não muda. Isso uma hora vai ter que mudar. Eu não sei se vai ser na nossa gestão, na nossa época, mas isso tem que mudar, porque é muito difícil você competir com um produto da China, da Ásia, da Europa, de qualquer lugar, não tendo essa isonomia. É muito difícil. Então, quando a gente fala, você fez a pergunta e falou em competitividade. É como você colocar um Mike Tyson, que era peso pesado, para lutar contra um Sugar Ray Leonard, que era um fenômeno do boxe, mas pesava 60 quilos e o outro pesa 120. Quer dizer, não dá, não tem como. O pequenininho, que era espetacular, ele sabe que vai perder, ele já entra derrotado. Eu já vou antecipar, então, a pergunta, que isso tem a ver com uma das questões que a gente está no nosso cronograma, que é as máquinas nacionais versus as importadas, que a gente estava conversando, né? As máquinas importadas oriundas da Ásia, principalmente, conseguem chegar no Brasil com alta tecnologia e preços mais baixos. E do que as empresas, do que a gente oferta no país, essa é a pergunta, né? Ou não? Preço ainda é um fato-chave na hora de comprar uma máquina? Ou outras características como produtividade já são consciência na maioria dos transformadores? Olha, é um conjunto. É um conjunto. Eu vou iniciar a resposta dando um dado para você, que também é um dado público. Nós aqui no Brasil, os exportadores, vou inverter um pouquinho a ordem, os exportadores brigam pelo tal do reintegra. Até há pouco tempo atrás ele era de 2%. Depois quiseram acabar com ele, mudou para 0,5%, subiu para 1%. Eu hoje não sei exatamente qual é esse número, mas ele é um número pequeno. China tem o reintegra chinês, que para alguns setores, alguns produtos, ele chega a 13%. O exportador chinês. 13%. Financiamento, a importação e exportação, é outra história que a gente acabou de falar aqui de dinheiro no mercado, é outro absurdo. O BNDES, que deveria ser um banco, ele foi criado para isso, para fomentar a indústria. Era o objetivo dele, está lá, se ele tem o estatuto lá, uma ata de início, vai estar escrito lá, é um banco de fomento. Ele não está cumprindo com a missão dele. O correspondente alemão, ou chinês, ou americano, ao nosso BNDES, ele faz o trabalho dele e incentiva o produtor lá deles a vender para o mundo todo. Hoje o mundo é globalizado. Então, quando se fala em produtividade dos equipamentos, o nosso equipamento brasileiro não fica devendo nada para o chinês, para o alemão, para o italiano. Não fica. Não fica. Apesar de todas as dificuldades, hoje nós temos um equipamento, nós fabricamos aqui, tanto que exportamos para o mundo. Nós vendemos máquina para a Alemanha, vendemos máquina para a China, para a Turquia, para a Rússia, América Latina como um todo. Então, comprar equipamento importado ou competir com os importados, isso não é problema. Nunca foi problema e nem vai ser. E nem pode ser. Nem pode ser. Em termos de qualidade, de produtividade, de máquina, tudo, né? Tecnologia, enfim. Entra tudo, e aí não tem. Nós aqui não temos no Brasil, nós precisamos de insumos, nós precisamos de componentes. Então, não. E máquinas, inclusive. Se olhar o nosso parque fabril aqui como um todo no Brasil, eu não sei exatamente o número, mas metade, ou pouco mais ou pouco menos, são de equipamentos importados. Então, isso não é problema. Nós não fabricamos tudo, nós dependemos. Agora, nós somos bons em muitas coisas e precisamos, eu volto a falar, da igualdade de condição para poder competir. Essa onda agora, tem se falado muito do Made in Brasil, do feito em casa.
Eu acho bacana, eu acho legal isso daí, isso vai ajudar? Vai ajudar. Vai resolver? Não, não vai resolver. Você não troca um sistema que está instalado já de muitos anos em pouco tempo. Você não vai. Mas é uma boa, é uma tendência legal, bacana, para que o governo, vamos falar de governo, entenda que essa abertura comercial, da maneira como está sendo feita, ou como estava sendo feita, como está sendo proposta, sem discutir com a sociedade, sem discutir com as entidades, não pode ser feita assim. Nós precisamos, sim, prestigiar tudo que é brasileiro, tudo que é nacional. E o que a gente precisa importar, ele vai ser bem-vindo sempre, não há problema nenhum de importar. Agora, chega numa pandemia dessa, a gente tem que produzir máscaras, avental, respiradores, às pressas, cama hospitalar, equipamento de proteção em geral, e a gente não consegue fazer. Por quê? Porque o nosso parque industrial ele não está preparado para grandes produções em larga escala e em tão pouco tempo. Aí você vai buscar lá fora, também não tem. Então, essa pandemia está mostrando para o mundo que a gente não pode... Aquela velha história que a vozinha da gente contava. Você não pode colocar todos os ovos em uma cesta só. Divide, põe um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, que no fim dá certo. No fim dá certo. Pode ter certeza disso. Então não é problema de produtividade, nossos equipamentos são produtivos, nossos equipamentos eles são eficientes, energeticamente falando. Então esse não é o problema de produzir. Aqui, quem fabrica aqui, quem compra aqui, tem assistência técnica na hora. O camarada pega o telefone, liga, tá ali, ele traz um equipamento de fora, da China, da Alemanha, Estados Unidos, ele já não tem essa mesma facilidade. Então, tudo isso tem que ser pesado. Preço realmente incomoda, mas é aquela história, né? É o custo do Brasil. A hora que eu tiver um preço competitivo, a tendência é que isso desapareça, ou diminua, ou que não seja o problema. Que as máquinas importadas vão continuar vindo? Tá, lógico, óbvio, nós precisamos dela. Todos precisamos dela. Mas nós precisamos prestigiar a nossa também. A nossa máquina vai para o mundo inteiro. Nós fazemos o nosso setor, o setor de plástico, nós fazemos feiras na Alemanha, lá tem fabricante brasileiro. Você esteve, nós estivemos lá, a gente se viu, inclusive, na última feira ano passado, e vários expositores brasileiros estavam lá. Eles estavam lá porque eles vendem para o mundo. Nós fazemos feiras no México, no Peru, na Colômbia, na Argentina, Estados Unidos. Por que nós vamos fazer? Porque nós temos um produto de qualidade e o mercado sabe disso. Então, o problema é só a gente resolver da porta para fora. Da porta para dentro, a gente dá conta. Da porta para fora é que está o problema. Aí é que tem que ser, arrumar uma solução. E aí tem que sentar novamente. É questão, de novo, de diálogo, de conversa. Todos os atores têm que sentar e conversar e achar uma solução. Por que que antigamente não era assim e agora é assim? O que a gente tem que fazer para retomar? O Brasil já foi top 10, foi a 6ª ou 7ª economia do mundo, não economia, mas era o 7º ou 8º fabricante de máquina, indústria. País industrializado. Hoje ele já saiu do top 10. E a gente está muito mais para cair mais 1, 2 posições do que retomar as posições que nós perdemos. Porque não temos uma política industrial. Falta essa visão. Falta essa... Então, essa globalização é necessária? É necessária. Todo mundo está se globalizando. Mas todos estão voltados a prestigiar o feito em casa. Estados Unidos está fazendo hoje, eu vi uma foto do Trump, e no púlpito dele, não me lembro a frase lá, mas era qualquer coisa do feito em casa também. Ele vai fazer, Estados Unidos está fazendo. Por que nós não vamos fazer? A gente tem que fazer assim. Não é protecionismo, não, porque
que é mais protecionista do que é Estados Unidos, que é França, Alemanha, então isso aí é meio... É outra conversa que dá para ficar 2 horas conversando. Então, não Tá é certo. subsídio, proteção, não é o... É. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, dentro do mesmo assunto, para a gente falar sobre o chão de fábrica. Como o senhor avalia o parque industrial de transformação brasileiro? No que diz respeito à máquina, à indústria 4.0, quais são os entraves? Ele é obsoleto? Não é? Enfim, vamos falar sobre isso. Tá, então vamos uma notícia boa, nova, bem fresquinha, é que o nosso setor, essas 98 empresas, ela não está demitindo. Praticamente não houve movimentação no sentido de dispensar a mão de obra. Até mesmo porque a nossa mão de obra ela é muito específica, ela é muito qualificada. E a reposição dessa mão de obra é algo complicado. Hoje a gente já tem problemas de contratar profissionais para poder... Sempre que há um aumento de demanda, a gente tem dificuldade para contratar no mercado. O nosso parque fabril, como um todo no Brasil, não vou só falar do setor de plástico, como um todo ele está defasado. Isso a gente sabe. Falta investimento, falta capital, falta uma série de coisas. Esse manicômio judiciário que a gente tem, manicômio tributário, essa insegurança, isso freia o investimento. E para que a gente tenha um parque fabril de primeira linha, dependemos de investimento. Agora, falando dos transformadores, do meu setor do plástico, eu ainda, tu sabes que eu tenho uma empresa que eu trabalho nesse setor do plástico, e eu ainda faço visitas, bastante, vou a vários transformadores, Brasil inteiro, lá no norte, aí pelo sul, agora recentemente estive aí no sul. Recentemente não, acho que foi a minha última viagem, foi o meu último trabalho antes da pandemia, que foi em março. Fizemos uma feira aí no Rio Grande do Sul. Então eu visito o transformador. E em muitos dos casos eu olho aquilo e falo, gente do céu, como é que isso funciona ainda? Aquelas famosas, também não é do teu tempo, você já deve ter ouvido falar, mas no início, lá 30, 40 anos atrás, tinha aquela famosa mula manca. Ela não tinha, não. Ainda tem. É muito triste quando a gente vê isso, mas é justificável. Você entra na fábrica e você vê de tudo. Você vê um equipamento de primeiríssimo mundo e ainda entra em fábricas, e são muitas, não são poucas, não, com equipamento que consome muita energia, que tem baixa produtividade, que só tem problemas, mas ele ainda tem que continuar trabalhando porque ele gera emprego, ele atende um mercado específico, local. Eu diria, eu não gosto de usar a palavra sucateado, é meio... Até porque eles estão trabalhando, né? Sucateado é aquilo que eu pego, jogo no lixo e vai embora. Então, mas o nosso parque fabril, ele precisa ser renovado. Ele tem que ser renovado. Então, isso é uma... Como é que eu vou te dizer? É uma oportunidade que está se abrindo agora, mas, de novo, a gente vai ficar na dependência de crédito. E como é que você vai investir num equipamento novo pagando 17%, 18% de juros ao ano? Você não consegue uma rentabilidade. Não dá retorno, você não consegue. Então tem que ser muito... tem que ser muito gaúcho, muito macho para poder encarar um negócio desse. Aqui no Brasil, para empreender com essas condições adversas é muito difícil. Como é que um transformador investe no equipamento se ele não enxerga a taxa de retorno dele?
dentro da vida útil daquela máquina. Por outro lado, a gente precisa renovar para não perder a competitividade. Sim. Senão, o que vai começar a chegar, já estão chegando, é produto acabado, que eu não vou ter como competir com esse produto. E a culpa é do meu equipamento, que é obsoleto. Muito do equipamento que está funcionando, ele é obsoleto. Ele precisaria ser renovado. Eu me lembro que há uns 10, 12 anos atrás, o governo nos provocou lá na Abimac, e para toda a indústria, não era só para o setor de plástico, para fazer um trabalho de renovação. Renovação, dar incentivo, comprar a máquina usada, destruir, substituir por uma nova. Mas isso é daquelas coisas assim que você faz um planejamento, dá um prazo que é para não ser cumprido, que até hoje não saiu do papel. Quer dizer, não existe um programa de renovação do Parque Fabril brasileiro. O Rogério Mani aqui comentou anteriormente, né? Será que não vale a pena retomarmos o plano de renovação do Parque Fabril? É um sonho, é um sonho. É isso que nós já começamos isso há uns 10, 12 anos atrás e toda hora a gente volta ao assunto. Mas ele não dá continuidade, ele fica faltando, aí falta novamente o BNDES. Falta regulamentação. Nós já chegamos a níveis de saber quem é que faz inspeção na máquina, quem é que sucateia, quem é que toma conta. Isso tudo já foi feito, várias vezes. Várias entidades já entraram nessa conversa e não saiu. É mais ou menos a história do setor automobilístico, que é igual. Aqui no Brasil também nós temos uma frota super antiga, super inadequada, que causa mortes, acidentes, é uma coisa impressionante. O que a gente vê na periferia das grandes cidades e até das pequenas cidades, a quantidade de carros que já deveriam estar no ferro velho, já deveriam ter virado sucata há muito tempo e que continuam rodando. O nosso setor de plástico e transformação não é muito diferente não, Melina. Infelizmente. O Agnaldo Lorente, ele é nosso parceiro também, e ele pergunta qual a estimativa de máquinas em operação do setor de plásticos no Brasil? Essa conta é difícil de fazer. Eu não gosto de dar números quando eu não tenho a consistência dele. Nós estamos agora, nesse momento, poucos dias, iniciamos uma pesquisa junto aos fabricantes e eu vou poder quantificar melhor, dá para a gente ter uma ideia pelo número de transformadores. A Biplast cita lá que tem no Brasil cerca de 8, 9 mil transformadores, de todos os setores. De 8 a 9 mil. 8 mil, 9 mil indústrias de transformador, estou falando só do plástico, mais do flexível, né? E se você imaginar que a média aí são de 8, 10 máquinas, nós temos hoje 50 ou 60 mil máquinas trabalhando nesse setor no Brasil. Mas é um número que eu vou lhe mandar depois com uma precisão melhor, porque nós estamos fazendo nesse momento uma pesquisa para tentar quantificar qual é a quantidade de equipamentos que estão em... Mas eu posso te dizer que metade disso daí... O Rogério Mani aqui, 12 mil pelo número oficial, eu acho que 12 mil transformadores. 12 mil transformadores. 12 mil, você multiplica isso por 10, você tem 120 mil equipamentos aí na média, que é o que a gente imagina que seja. Ainda tem muita indústria pequena que tem uma máquina, 2 máquinas, desses 12 mil. Desses 120 mil, a gente pode calcular aí uns 50% de defasagem, de máquina obsoleta, digamos assim. Como a gente estava conversando. Não vou dizer que elas sejam obsoletas, mas que elas já deram o que tinha que dar. É um mercado que nós temos que trabalhar para substituir essas máquinas se a gente quiser ter produtividade. Senão não dá. Ou seja, tem potencial de crescimento,
porém a gente precisa de uma força, né? De um apoio, de um alicerce, né? Para conseguir fazer essa movimentação. Não basta a boa vontade do fabricante de máquinas e nem do transformador. É muito além disso, né? É muito além disso. Aí entra aquela política industrial que o país precisa, e que todos os setores, não é só o setor plástico que precisa dessa política industrial para a gente poder seguir, para ter um norte. A gente tem que ter um rumo a seguir. Então, essa troca, essa modernização desse parque fabril, para o país, eu enxergo como sendo muito mais produtivo, porque dá emprego para brasileiro, gera renda para brasileiro, do que você comprar produto de lá de fora ou trazer a máquina de fora. Eu repito, eu não sou contra trazer o equipamento de fora. Tá? Mas essa modernização só vai dar benefício para o país como um todo. Todo mundo sai ganhando com isso. E do jeito que está, todo mundo sai perdendo. A gente briga com a gente mesmo para poder se desenvolver. Seu Bernardo, a gente tem ainda uns 10 minutinhos para conversar, porque com 1 hora a live cai, o Instagram derruba a gente. Queria falar rapidamente com o senhor sobre a mão de obra, já puxando pelo mesmo assunto. Queria falar um pouquinho sobre mão de obra, qualificação para lidar com máquinas, com essas novas tecnologias. Qual é a sua avaliação sobre isso? Nós na ABMAC, a gente tem lá um setor, uma diretoria, que trata do 4.0, manufatura 4.0. E a gente tem percebido que qualificação e mão de obra não tem sido problema aqui no Brasil. Nós estamos acompanhando os equipamentos que nós produzimos, eles já estão com essa tecnologia. Quem não embarcar nessa onda do 4.0, quem não usar e abusar da tecnologia digital, ele vai estar fora do mercado em pouco tempo. E nós já estamos preparados para isso. Quem visita as feiras de plástico no Brasil, a nossa Plástico Brasil, já tem lá um setor que tem uma fábrica funcionando, uma fábrica 4.0 produzindo dentro da feira. Então a tecnologia existe, a mão de obra existe, mas de novo nós vamos cair naquele problema do investimento. Precisamos de incentivo, de capital. O capital humano nós temos, vontade nós temos, confiança do empresário. A gente sempre teve isso daí, não vai ser agora que isso vai diminuir. Mas precisa de incentivo, de apoio, uma política séria. E quem não entrar na era digital, ele vai estar fora do mercado. O nosso fabricante sabe disso. Ele sabe disso, ele tem consciência disso e está trabalhando para que isso aconteça. Então, esse não é o problema, não. Mão de obra, a gente tem sobra aqui, está muito bem qualificada. A gente tem dificuldade, às vezes, para repor. Mas o que tem está bom. Está bem atualizado. Esse não é problema, não. Que bom. Seu Bernardi, eu gostaria de saber se o senhor tem mais alguma coisa para acrescentar. Eu, por mim, ficaria aqui horas conversando com o senhor. Isso aí rende até uma live extra depois para a gente continuar esse bate-papo por dia. Mas, infelizmente, a gente precisa se encaminhar para o final da live. Então, eu gostaria de saber se o senhor tem mais algum assunto que ficou descoberto, enfim, que você gostaria de salientar. Não, eu acho que eu só tenho a lamentar o pouco tempo, né? Porque a conversa tá boa, eu nem percebi que a conversa tá boa e flui naturalmente, é bom. Eu gostaria só de deixar uma mensagem, ou para quem fez essas perguntas, eu vi várias perguntas aqui, eu confesso que eu não consigo, ou eu dirijo ou eu leio as placas. Isso, ou eu dirijo ou eu leio as placas. Então é bom que tenha alguém do lado para ler as placas enquanto eu dirijo. Então eu não consegui ver, mas eu vou ter acesso a essas perguntas depois, então eu me comprometo a respondê-las, todas elas. Mas eu tenho mais é que agradecer novamente o convite, agradecer a todos as pessoas que entraram na live, que ficaram, que estão e que nos prestigiaram. E eu gostaria de deixar uma mensagem
assim, meio de paz. Eu encerrei e tenho encerrado as minhas lives e as reuniões com a seguinte mensagem, gente. CPF cancelado não volta. Então a gente tem que cuidar da nossa vida. CNPJ cancelado, poxa, eu conheço um monte de gente que já cancelou 4, 5 ou 6. Às vezes a gente vai dar jeito. Mas o CPF não. Então esse é o momento para a gente cuidar da nossa vida, da nossa saúde, da saúde da nossa família, dos nossos amigos, funcionários, os colaboradores. E pensar que isso que nós estamos passando, essa pandemia, esse momento, ele não é eterno. Ele vai passar. A gente já está aprendendo um pouquinho como conviver com ele. Tomem todos os cuidados, façam tudo o que for preciso para preservar a vida. Esse é o mais importante. Nós precisamos estar bem, sair bem, de pé, de cabeça erguida, dessa crise, dessa pandemia. E depois a gente já está acostumado, já. A gente arregaça as mangas e, ó, bola para frente. Vamos de novo. Se cuidem todos. E muito obrigado. Parabéns pelos 20 anos. Quizá a gente volte aqui daqui a uns 20 para comemorar os 40, os 60, os 80. Obrigada. Obrigado a você. Ao pessoal aí, um beijo para a Silvia, para as meninas todas aí. E estou à disposição. Sempre que precisar, sabe onde me encontrar. Adorei o bate-papo, estava realmente muito bom. Obrigada por tudo, obrigada a todos também pela audiência. Nossa live, ela teve o apoio especial da Planet Plastic, que é a nossa patrocinadora de hoje. Muito obrigada. E na semana que vem a gente vai conversar com o Auri Marçom. Ele é presidente da Associação Brasileira da Indústria do PET. A gente vai falar um pouquinho sobre essa importância dessa resina, das aplicações e também sobre reciclagem nessa indústria. Ok, tá bem? Então, aqui obrigado. tem uns comentários aqui, ó. Se troca todas as máquinas por novas. Em torno da metade das indústrias desaparecem, é. Isso é verdade. Continua esse assunto. Isso aí rende, né, Seminário? Depois a gente volta a falar sobre esse assunto. Eu vou te dar uma sugestão. Faz uma live, coloca aí o Roriz e o Rogério. Aí a gente vai fazer um debate. Vamos fazer um webinar, que tal? Isso, faz aí, a gente conversa, quem sabe é o início de alguma coisa grande e todos nós vamos sair ganhando lá na frente. É o que nós estamos precisando, precisa união de forças, um objetivo comum para todos. Vamos agilizar, então. Obrigada, seu Mainardi.